bom dia a todos, né? Eu não os conheço, uma parte, né? Alguns sim. Eu tive a honra de ser secretário-geral da Assembleia de Constituição da Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde. Participei desde o início no processo de tentar aproximar essas fundações a partir daquilo que era para elas comum, né? Então nós fizemos o primeiro evento das fundações no seminário em Brasília, inclusive com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, lá no auditório da OPAS, em Brasília, tentando congregar todas. Tivemos em discussões, inclusive à época ainda, com o hoje ministro Luiz Roberto Barroso, na perspectiva de contratarmos um parecer dele que desse respaldo jurídico à modelagem das fundações estatais de saúde, e tentamos desde o início fazer com que as fundações atuassem de forma harmoniosa naqueles elementos que lhe eram comuns, especialmente em duas grandes frentes. A primeira, em legitimar juridicamente o modelo jurídico institucional de fundações. Ainda pairava, por mais que houvesse decisões do Supremo Tribunal Federal, ampla doutrina sobre a temática, dando a possibilidade da coexistência de fundações públicas, tanto de direito privado quanto de direito público, ainda paravam principalmente no movimento mais ligado aos trabalhadores, no sindicato, tanto ligado ao Ministério Público, que comprou essa luta, uma oposição ao desenho do modelo. Imaginem que a Fundação Estatal, é bom lembrar o histórico, né? Ela não é nova no sistema. Ela está desde o Decreto-Lei 200, na previsão da Constituição pelo Poder Público de Fundações. Isso não é discutível. Por que ela ganha essa nova roupagem, inclusive com a denominação específica de fundação estatal, e como é que isso surge? O Ministério do Planejamento resolve fazer uma discussão através do Departamento de Melhoria e Aprimoramento da Gestão Pública, inclusive puxado por uma pessoa extremamente importante no histórico das fundações, que é a doutora Valéria Salgado, resolve constituir um grupo de notáveis para, dentro da proposta de reforma do Estado brasileiro, avaliar modelagens jurídicas capazes de superar o problema de gestão pelo governo federal das unidades de saúde específicas. Vinha um problema caótico com a gestão das unidades no Rio de Janeiro, né? Lembrem que o Rio de Janeiro é o único estado da federação em que a União é gestora direta de ações e executora de ações de serviços públicos de saúde, através dos 6 hospitais universitários e os 3 institutos, né? Universitários não, 6 hospitais públicos federais lá, e os institutos, e não lembro exatamente o ano, um caos se instalou nessa gestão desses hospitais. A cena que ficou conhecida e marcada é a das tendas do Exército atendendo a população em razão do caos que se tinha visto nessa gestão dessas unidades, o pedido de federalização delas e a tentativa de se construir um modelo de gestão que fosse capaz de dar conta de diversos problemas, entre eles gestão das pessoas, capacidade de gerenciamento de processos de compra, capacidade de atendimento assistencial à população. Esse é o desenho. Esse grupo então começa a debater, começa a discutir qual seria o desenho ideal para essa modelagem e passa a construir uma modelagem. Pensem, aquele cenário naquele momento histórico era o modelo de organizações sociais previstos anteriormente pelo governo, através do ministro Pérez Pereira, naquela reforma do Estado de 98, ele vinha sendo questionado judicialmente. Havia um ADIM, tinha julgado, mas naquela época vinha um ADIM que tinha um questionamento jurídico sobre a sua constitucionalidade daquele modelo. O Estado então começa a pensar no modelo que não fosse esse tão privatizante de transferência da gestão, lembrando que o modelo federal de OS não é igual ao modelo que se proliferou pelos estados. O modelo federal de OS é um modelo, inclusive, que assegura a participação do poder público no conceito de administração, então não é esse tão privatizante, mas é um modelo que transfere a gerência de serviços para a iniciativa privada. Começa a estabelecer um estudo sobre qual modelagem pública poderia ser capaz de enfrentar esse problema de capacidade de gestão. E aí nasce a ideia da constituição de uma modelagem de fundações estatais. E apresentam esse grupo de trabalho de juristas
que teve a presença do Sábio Paz, mas da própria Valéria Salgado, além de Santos, vários desses atores importantes construíram essa proposta, e essa proposta criou um projeto de lei, o PLP 92, de 2009, que foi apresentado pelo governo na perspectiva de definir as áreas de atuação, exclusivamente definir as áreas de atuação das fundações estatais. Não estava em discussão se elas poderiam ou não poderiam existir no sistema. Isso já era uma certeza. As fundações públicas e direito privado, elas já existiam no sistema e elas eram possíveis. A escolha do modelo de sujeição, do modelo jurídico de sujeição, ou público ou privado, era uma decisão do gestor a partir da análise da necessidade de gestão de cada uma das entidades que fossem criadas. Isso não era uma discussão. Mas isso fez nascer uma grande discussão. Internamente contam que essa proposta, ao ser levada ao governo, e lembre-se que era um governo que tinha como base social de sustentação basicamente o movimento sindical de trabalhadores. Esse movimento sindical, então, começa uma grita imensa e taxando com 3 palavrinhas que eram mágicas naquele momento, que era terceirização, privatização, precarização. Fundação estatal significava essas 3 coisas para o movimento sindical. E como tal, é um problema, né? Porque como é que dizer que modelo de contratação via CLT é precarização, significa que todos os trabalhadores brasileiros vinculados à CLT, a maioria estavam precários. Dizer que era privatização quando a gestão permanecia pública e a sujeição ao regime jurídico e direito administrativo também. Não tinha como ser. E não era terceirização porque, como entidades criadas pelo Estado, elas integram a administração indireta do Estado. E o próprio Sistema Único de Saúde, na 8.080, é composto pelas entidades, poder público diretamente, a entidade indireta. Então não é um terceiro, é um integrante do processo. Então nada disso valia, mas a grita ganhou força. Ganhou força e ganhou ressonância numa instituição que era a instituição de defesa da legalidade, que era o Ministério Público. Mas não só, várias pessoas, nesse afã de atender esse anseio desse movimento que estava extremamente fortalecido, tinha o governo federal, tinha diversos governos estaduais, passou a movimentar várias ações judiciais questionando o modelo e aqueles que se arvorassem em tentar implementá-lo. Queriam o modelo de gestão direta dessas unidades pelo Estado. Não aceitavam que o Estado construísse uma entidade sua para fazer gestão disso. Tinha que ser a modelagem direta, empregados vinculados ao regime estatutário e todas as amarras que a gente sabe que a administração direta enfrenta, inclusive para a gestão dessas questões. Esse cenário, mesmo nesse cenário, diversos gestores, cientes de que aquela modelagem atendia aos seus anseios e se vinculavam mais, inclusive, às suas diretrizes governamentais, implementaram. E todos, sem exceção, enfrentaram questionamentos. Como esses questionamentos passaram a ser constantes, ações propostas tanto pelo Ministério Público, quanto pela Ordem dos Advogados do Brasil, quanto por sindicatos, essas ações começaram a dizer a esses gestores, gestores dessas entidades, a necessidade de se agrupar. Se o ataque tem vindo com essa força, aí nós temos argumentos porque nós não estruturamos uma entidade capaz de congregar todos nós e capaz de fazer um processo de defesa da modelagem como um todo. E a primeira frente que se estabeleceu não era do embate direto no âmbito judicial. Era da construção da legitimidade através da legiferenda. Fazer com que a legislação federal fosse aprovada. Fizemos um movimento extremamente difícil de construção de consenso com as lideranças parlamentares naquela época para que o projeto fosse à votação. Ele tinha sido aprovado quando nós nos juntamos com a associação em todas as comissões e estava pronto para ir para o plenário. O projeto não era nenhuma maravilha, mas ele contemplava o anseio de ter a lei definindo as áreas de atuação. Acordo de líderes, combinado ir para o plenário, nós resolvemos então fazer 2 propostas legislativas de emenda de plenário para que se somassem
aquele texto original e que fossem lá decididas com inserções de duas questões que eram importantes, mas que eram extremamente caras para as fundações, que era a garantia da imunidade tributária, da cota patronal, porque isso tinha um efeito mercadológico de posicionamento e de comparabilidade com outro modelo. Então, se eu comparo hoje fundação estatal sem SEBA, sem a imunidade tributária, com a organização social, nós somos mais caros. Não tem como esses 20% ser tirado na eficiência. Não dá. Então precisamos eliminar isso, pelo menos para ter capacidade de comparabilidade, de ter concorrência com eles num modelo semelhante, para mostrar que somos tão eficientes quanto ou até mais se tivermos a mesma estrutura de custo. E o outro era uma demanda que tinha pouca ressonância no parlamento, mas anteontem, inclusive, surpreendentemente, depois de milhares de projetos de lei tendentes a alterar essa lei que eu vou falar, teve aprovação, que era mexer na LRF. Era deixar claro o que mais recentemente o TCU disse, que os contratos de gestão não se incluem o pessoal no limite de pessoal dos entes contratantes. Eram essas duas propostas de emenda de plenário que nós fizemos. O projeto não chegou a ser pautado, chegou a ser incluído no plenário e por pedido de um dos líderes de partido foi retirado e nunca mais foi submetido. E como é que esse cenário ficou se não tinha legislação? O que é que fizeram e qual era o caminho que alguns estados adotaram? O estado da Bahia, por exemplo, cautelosamente, entendendo que a União não havia exercido sua competência legislativa de definir as áreas, entendendo de se tratar de competência da qual pode ele suplementariamente exercer, editou lei complementar definindo as áreas de atuação no âmbito do estado da Bahia. O Rio de Janeiro também. No Rio Grande do Sul não há lei estadual definindo as áreas de atuação. Resolveu-se a questão? Não. Aqui, por exemplo, a Fundação Estatal Saúde da Família, talvez pelos atores que lá estiveram, que não é fazendo elogio de boca própria, né? Mas assim, as pessoas que lá estiverem, não sou eu, o Ailton, o Eider, conseguiram construir um consenso, e o próprio Jorge Só, secretário, conseguiram construir um consenso com esses órgãos, de modo que essas ações não vieram. Mas uma fundação criada no município aqui da Bahia de Vitória da Conquista teve ação proposta pelo Ministério Público. Você entrou em pauta semana passada. Então, ter a lei que definia as áreas era suficiente para garantir que o modelo jurídico institucional tivesse respaldo? Não. Pelo visto, não. Porque a disputa ainda ia para a Seara. Há ações judiciais contra organizações sociais quando o poder público resolve assim as qualificar e com elas celebrar contrato de gestão? Existem. E não são poucas. Ainda diversos atores entendem que a modelagem de transferência das unidades para a gestão via contrato de gestão, apesar da decisão em ação direta de constitucionalidade no âmbito supremo, validando o modelo de organização social, também eu questiono. Então não é a legislação que vai assegurar nenhuma garantia de sustentabilidade de nenhum modelo. Mas ela era um movimento importante, assim como são todos os outros, e esse que nós vamos falar aqui, que é a defesa no âmbito desse tabuleiro onde tem sido jogada essa disputa, que é no âmbito judicial. Eu devo ignorar essa luta por achar que ela talvez vai continuar tendo. Eu devo tentar construir esse consenso também nessa seara, para que eu consiga avançar e que esse modelo tenha a necessária tranquilidade, para que o gestor possa, a partir de cada uma das situações, decidir qual é a modelagem mais adequada para cada uma das unidades que quer. E aí uma fala que eu preciso fazer aqui bem tranquilamente. Não há modelo jurídico administrativo melhor ou pior que o outro. Se um gestor resolve optar numa determinada gestão de unidade por uma modelagem via fundação estatal, ou pela organização social, ou por uma parceria público-privada, ou pela concessão, ou por qualquer outra modelagem, aqueles elementos de escolha precisam estar claros. E aqueles elementos de escolha podem se adequar para definir qual deles seja o melhor para cada uma das situações. Não há um modelo melhor, não tem que ter nem endeusamento
nem transformar nenhum desses em demônio. Nenhum deles. Mas se eu não permitir que esse ambiente esteja tranquilo, esses elementos vão fazer com que a escolha do gestor seja direcionada. Hoje, se você perguntar a qualquer gestor público municipal se ele tem interesse em construir fundação estatal, e se você apresentar a ele hoje como está o cenário jurídico normativo e de controle contra as organizações sociais, inclusive de custo, a tendência dele vai ser escolher uma organização social. Eu tenho mais força para sustentar que os contratos de gestão com a OAS não incluem o gasto de pessoal no meu limite, porque eu tenho adesão do TCU. Eu tenho como dizer que o modelo é juridicamente validado, inclusive no âmbito judicial, porque eu tenho uma ação direta de constitucionalidade, que teve a declaração de constitucionalidade da Lei de Organizações Sociais. Então eu tenho judicialmente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma decisão disso. Eu tenho uma clareza de que essas entidades são beneficiárias da imunidade patronal, da cota patronal. Esse cenário diz que elas são. Se eu for fazer uma escolha racional em qualquer dos modelos, eu vou optar por ele. Então, por que eu faço dessa forma? Eu lembrei uma aula recente de um professor sobre licitações, que ele briga que as licitações não são uma corrida, e que cada um o mais rápido vencerá. A corrida que é a licitação é a corrida maluca. Não sei se vocês lembram do desenho animado, que na verdade o Dick Vigarista ele não precisa ser o melhor nem o mais rápido, ele precisa simplesmente eliminar todos os concorrentes. Aqui nessa disputa de modelagem parece a mesma coisa. Se eu não dou as mesmas condições de cada um dos modelos, a tendência que dá é que a escolha seja direcionada para um só. Eu preciso fazer com que esse cenário ele fique tão límpido que a escolha do gestor se dê pela melhor para cada uma das situações que ele entender. E isso hoje não é o que acontece. É por isso que as fundações precisam voltar, não só individualmente, mas coletivamente, para a disputa que ocorre sobre a sua modelagem, para esse campo de disputa que é o Poder Judiciário. Como e de que meio e de que forma devemos as fundações atuar para fazer a garantia da viabilidade desse modelo? Seja daquelas que já tiveram a opção governamental por estarem implantadas, que são os 6, quanto para permitir que outros gestores tenham essa possibilidade como algo factível, de risco igual ou semelhante a qualquer outro. Esse seria o cenário ideal. E como travar essa disputa? É o que a gente precisa aqui conversar. De que modo é isso? A constituição de uma entidade composta por associados que estão em diversos estados do país, que tem uma representatividade social porque prestam serviço diretamente a um número de população extremamente grande, que tem dados e indicadores que demonstram que ela tem eficiência, qualidade, ela precisa fazer essa disputa, ela precisa ser dito isso, ela precisa ser comunicado isso, para que a disputa jurídica propriamente dita também leve em consideração os elementos sociais que envolvem essas entidades e o serviço que elas prestam. Da população que as fundações atendem. Onde elas estão quando há comparabilidade com outros prestadores de serviço? Elas são melhores ou são piores? O modelo público de contratação, sujeição de contratação via concurso público ou, quando permitido, seleção pública, ele dá mais transparência, evita exercício de patrimonialismo, evita indícios de corrupção, assegura maior controle público, porque tem curadoria, quando há, do Ministério Público, porque há sujeição, porque são recursos públicos, há os órgãos de controle externo. Eu trago elementos muito melhores, inclusive, do que a comparação simplesmente sobre custo e eficiência. Eu, enquanto entidade pública, eu asseguro à sociedade um maior controle sobre meus atos. Se a entidade não atende aos requisitos ou não dá resposta suficiente à sociedade, eu, o poder público, posso desconstituir aquela diretoria e nomear uma outra, mais capaz. Eu tenho mecanismos de controle muito melhores do que no privado. Quanto na organização social, a contratação se dá direta e, vez ou outra, o ente contratante, por conta da nossa micropolítica do poder, muitas vezes, e do emprego, faz a indicação de tais e tais pessoas para ocupar aqueles espaços, inclusive técnicos assistenciais. Aqui, há exigências de contratação.
mesmo para ocupação de cargos de confiança. É só constar nos seus estatutos e nos seus regimentos. Então, assim, o modelo de fundação tem vários elementos que precisam ser colocados na disputa para isso. E nenhum dos processos que discutem isso, esses elementos estão postos. O julgador, ao decidir, ele não está avaliando sequer esse cenário macro de o que é que significa ele declarar que aquele modelo ali não é adequado para isso e qual é o impacto. Se eu for apontar para ele que o impacto ao fazer aquilo será a migração de todos os serviços públicos para organizações sociais, e que o cenário das organizações sociais tem se demonstrado no Brasil com vários elementos, não só indiciários, mas de prova e de casos. Inclusive o TCU fez um amplo debate sobre essa modelagem de contratualização, e que apresenta um número de fraudes em maior incidência do que o modelo público. Nenhum julgador ou julgado tem ciência disso. Ou se tem, faz por dever próprio da função de pesquisar. Mas se ele analisar exclusivamente o que está nos autos, como assim deve ser, ele não tem ciência disso. E ele julga simplesmente dizendo, realmente tinha que ter lei, a Constituição fala que lei complementar define as áreas de atuação. Enquanto não tiver definido as áreas de atuação, não poderei. Mas ele parou para pensar, por exemplo, aquele julgador que a previdência complementar, da qual ele passou a se sujeitar desde 2014, com a FUNPRES do Poder Judiciário, é uma fundação estatal. E que ele, ao desconstituir aquele modelagem ali, ele está desconstituindo uma fundação da qual ele bota dinheiro para ter a garantia de aposentadoria plena, integral. Ele soube disso? Porque as FUNPRES são fundações estatais na área de previdência, também sem ter lei complementar que define a área de atuação. Ele tomou pé e ele teve ciência que a opção de gestão dos hospitais universitários como modelagem de empresa, ela é pior se análise sobre o olhar jurídico do que de fundação, e que a EBSE era até os 48 do segundo tempo uma fundação. E se você ler o estatuto dela, você vai ver que ela foi constituída como fundação, e aí, para suplantar o debate com as entidades sindicais, deu o seu nome de empresa e modificou bem en passant o seu estatuto. Ele conhece essa história, ele sabe disso, ele conhece os pareceres do Ministério do Planejamento que indicavam que deveria ser para a gestão hospitalar fundação estatal. E que, se ao desconstituir uma fundação estatal como essa, ele não está só dizendo aquele caso, mas aquela repercussão que ele vai gerar em todas as outras fundações que atuam em vários municípios do Estado brasileiro que prestam serviço a um volume de população como esse. Essas coisas precisam ser colocadas no debate. E quem tem legitimidade para fazer esse debate, para trazer esses elementos? Uma associação que tem legitimidade para falar em nome de todos vocês. E que tem legitimidade para fazer defesa de todas essas entidades. Que possa ter a capacidade de colher esses elementos de vocês e atuar de uma forma estruturada para fazer a defesa desse modelo, para pelo menos chegarmos nesse cenário em que o grau de risco da escolha pública seja mesmo. E eu garanto para vocês de que, eu acabei de falar que o ideal é que fosse no meio, mas hoje, nesse cenário, parece talvez não é. Mas se você igualar as condições, a linha de partida, eu não tenho dúvida de que o cenário atual talvez ele passe pela modelagem de fundação pública. Principalmente por esse sentimento que passou a arvorar cada vez mais forte de combate à corrupção. Tudo bem, onde estão sendo apresentadas as corrupções dentro das estruturas públicas, porque eu vou achar que a estrutura pública é melhor do que a estrutura privada de OS. Mas se você pegar os relatórios do próprio Tribunal de Contas, o grau de sujeição a controles que nós temos nas fundações públicas, o grau que nós temos de controle das organizações sociais, aqui é muito maior. Eu tenho muito maior chance de demonstrar à sociedade o que, ele tem uma obrigação de dizer o porquê, o que, como eu faço. Mas as organizações sociais também precisam divulgar, porque os contratos ficam públicos durante. Mas o processo de contratação, ela se dá do jeito que ele quiser. O figurino dela é privado e não tem lei que obrigue ela a se sujeitar a um figurino público, porque aí você precisa, ela transforma com o nome correto aqui. Então, esse é o cenário. E a partir desse cenário, não só a diretoria atual, mas as diretorias anteriores da ANF vinham sinalizando o desejo de construir efetivamente essa defesa coletiva da modelagem jurídica das fundações, e não só da modelagem,
mas dos aspectos que para as fundações são extremamente caros, como eu disse. Limite de gasto de pessoal e imunidade de cota patronal. Porque se eu entendo que num contrato de gestão com a organização social não deve ser contabilizado no limite de pessoal do ente contratante o pessoal que ela contrata, é possível que o entendimento seja o mesmo para a fundação, ou deveria ser. Mas há um risco de se entender que, então, como entidade da administração direta, você deve se sujeitar à lei de responsabilidade fiscal e o gasto de pessoal seu é gasto de pessoal do ente contratante. Com a crise fiscal, a diminuição da receita pública, esse índice acaba sendo estourado parado. Mesmo se não fizer nenhum aumento de oferta de serviço, ele por si só pelo crescimento vegetativo da folha, ele vai estourar. É por isso que eu falei que anteontem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal confirmou a aprovação do projeto de lei que permite, em determinadas situações, que os entes municipais possam ultrapassar o limite de gasto de pessoal. Porque senão ia ser todos incorreriam na ilegalidade. Todos. Simplesmente parados, sem aumentar um único serviço. Mesmo que fechasse os serviços possíveis de serem fechados, pelo crescimento vegetativo da folha, eles estourariam os limites de pessoal. Então isso é um elemento importante que precisa ser colocado. O contrato das fundações também tem que ter a mesma lógica dos contratos que foram decididos pelo TCU no que tange a isso. Lembrando, e aí um parênteses importante, que nesse cenário de discussão de órgão de controle, nós temos no sistema brasileiro nenhum órgão capaz de uniformizar esse entendimento. O TCU é órgão de controle, nós não são órgãos de assessoramento do Poder Legislativo. E a sua competência fica restrita àqueles contratos celebrados com aquele ente da federação ao qual eles fazem controle externo. Então, o posicionamento do TCU vale para o Estado do Rio de Janeiro, vale para o Estado do Rio Grande do Sul, vale para o Estado do Paraná? Não. Ele é um elemento que pode ser trazido para disputa e possa tentar fazer convencimento dos conselheiros e dos órgãos presos? Pode. Mas tem alguma garantia de que porque lá decidiu aqui vai decidir? Não, nem. Tanto é que depois do acordo do TCU, respondendo ao consultor do Senado, que deu esse entendimento, a STN edita uma informação dizendo que não é bem assim não. Então nem eles se comunicam. Então há um imbróglio. Mas é importante fazer isso. Nós já fazíamos sem ter decisão do TCU, trazendo o caso de Santa Catarina, que tinha julgamento nesse sentido, de São Paulo, que tinha julgamento nesse sentido, para fazer com que fizéssemos o convencimento aqui dos tribunais de contas aqui do Estado da Bahia. Aqui nós temos dois, por isso que eu boto no plural, dos municípios e do estadual. Mas não lá onde só tem um fazer essa disputa, é importante trazer novamente. O TCU tem uma força, porque o órgão é ainda de estrutura e de capacidade técnica e de produção o melhor dos tribunais de contas que nós temos. Até com força do quanto remunera, da capacidade orçamentária da União, da estrutura que tem, da capacidade que pode atender, da complexidade das causas que trata. Então assim, isso pode, a gente precisa avançar. E outro elemento essencial é definir por fim, se temos ou não temos imunidade da cota patronal. Eu já disse isso, falo sempre, digo a análise. Essa é uma luta que precisa ser travada sobre esse aspecto dos limites de comparabilidade entre os dois modelos e da possibilidade de estabelecer limites iguais para que essa disputa se dê de forma harmoniosa. Na essência, entender que entidade pública, por mais que seja sujeita ao regime jurídico de direito privado, seja imune da cota patronal por ações de filantropia, seja beneficência social, é um pouco difícil. Porque o poder público ele exerce essas funções como obrigação própria. E a lógica de entender que as entidades privadas têm essa imunidade é porque elas assumem o papel do Estado de forma voluntária, já que o Estado não consegue dar conta de prover na totalidade aquele, e por esse trabalho que ela faz em prol da população, em nome do próprio Estado, o Estado a estimula mediante fomento
E esse fomento se dá mediante a concessão de imunidade dessa cota patronal. São regimes jurídicos diferentes. Mas a questão é, se eu presto e eu posso aqui com a entidade fazer o uso dessa imunidade, de modo que eu possa ter níveis de comparabilidade igual, é possível que seja concedido? O parecer da Conjur, lá do Fabrício até, porque eu trabalhei lá no Ministério, é nesse sentido. Se a entidade prestar serviços diretamente à população, em imunidade própria, mediante gestão da unidade, ela pode fazer gozo, não da imunidade, mas do certificado de imunidade beneficente. A imunidade, lembrem que a lei define que, concedido SEBAS, o Ministério da Fazenda avalia a imunidade ou não, e aí tem situações, mas no geral eles são deferidos se tem o SEBAS. Certo? O que é possível fazer em cada uma dessas cenários? Né? E aí, como eu adiantei a fala bastante, eu não vou passar a apresentação, a gente faz essa conversa aqui. A primeira coisa possível na seara, e eu vou dividir aqui a fala em 3 pontos: da defesa da modelagem, da LRF e da imunidade da cota patronal. Em sede de modelagem, os desenhos e os contornos que a gente inicialmente pensou, e é bom contar com a ajuda dos colegas para ver se a gente tem outras formas além dessas. Primeiro é mapear todas as ações em que as fundações sejam partes e que haja discussão sobre modelagem jurídica institucional. Onde elas estão, quem são, quem discute, como é que está sendo a defesa, em quem é que está, e fazer o acompanhamento pela associação dessas ações. Esse é o primeiro cenário, só mapear quem são, onde estão essas disputas e tal. Feito isso, decidir a partir dos elementos que estão postos no processo, pela participação ou não da ANFES naquele litígio. Aquilo melhora, piora, naquela situação específica, o ingresso dessa associação vai trazer ao julgador elementos positivos ou negativos, ou não, aqui já está certo, já tem um convencimento, está para o tribunal, mas o tribunal já tem decisão favorável, não acho que vale a pena a ANFES entrar, porque talvez traga mais elementos ao longo do processo, vem a discussão sobre se pode, se não pode, é melhor não entrar. A avaliação individual de cada caso trabalhar. E quando eu digo entrar no processo, aqui é a figura do amigo da corte, né? O Código de Processo Civil permitiu isso, inclusive nas ações, não mais só nas ações de controle concentrado, profissionalidade, mas próprias ações individuais, travadas entre as partes. É possível que a entidade possa vir a ser aceita como amigo da corte, se mostrar que tem elementos e que tem legitimidade para contribuir com aquele debate oficial, já que ele importa não só as partes, mas a toda a sociedade ou um conjunto dessa sociedade. Primeira coisa, mapear, identificar a ingressão. E outra forma é avaliar a possibilidade de centralizar todo esse debate. É possível centralizar esse debate como a associação tem legitimidade processual para propor ação de controle concentrado? A resposta é não. Né? O Supremo já entendeu que a associação não tem possibilidade. Então lá os legitimados para propor ação de controle concentrado estão previstos taxativamente na Constituição, e lá tem que é a entidade de representatividade de classe, essa é entendido como os sindicatos ou confederações, as entidades de âmbito nacional, representatividade de classe profissional, trabalhadores, empregadores e tal, essas que poderiam ser. Não é o caso da ANFES. Mas há ações diretas de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em que esse debate pode ser e deve ser, porque é um controle concentrado em constitucionalidade, pode ser ampliado, de modo que a decisão tenha efeito, e é assim a natureza das decisões de controle concentrado, não só para aqueles processualmente envolvidos, mas para todos que têm semelhança e similitude com aquela situação. Então atuar nas ações diretas de constitucionalidade já em curso, propostas inclusive contra o modelo, de modo que a decisão que vier seja a decisão que valide o modelo para todos e no âmbito judicial. É claro que ficam um pouco limitado o âmbito dessa decisão, porque são decisões propostas para a constitucionalidade, mas há também outros caminhos de tentar legitimar a propositura de ações por entidades legitimadas, de modo a inverter o jogo e não ser ações declaratórias de constitucionalidade, mas ser declaratórias de constitucionalidade, inclusive desses modelos que aí estão.
que eu não digo só das fundações estatais de saúde, mas da própria FUNPRESP, que é o caso. Há discussão sobre a LCE, se é ou se não é. Todas essas devem ser mapeadas, acompanhadas e avaliadas se a ANFES contribuiria ou não pelo debate. Inclusive para levar à luz aos ministros que aquele debate impacta, inclusive, nas suas associadas. Esse é o cenário para resolver. E além disso, a atuação, e aí eu vou resumir, a atuação nos processos de mapeamento, a avaliação individual da atuação nos processos individuais, não de controle concentrado de constitucionalidade, e a definição para a participação como amigo da Corte nos processos de controle concentrado de constitucionalidade. Não só os que discutam especificamente a constitucionalidade das leis que autorizaram a criação das fundações de saúde, que é o caso da do Rio de Janeiro e do estado de Sergipe, mas também aquelas que têm por conexão e por relação os assuntos afetariam a modelagem jurisdicional das fundações. Esse seria o primeiro. Quanto à opção da incidência ou não da LRF, o que é que nós poderíamos fazer no âmbito judicial? É possível tratar essa questão judicialmente? É possível a associação entrar com ação em nome dos associados para que discuta individualmente ou coletivamente isso, obter uma declaração judicial que possa obrigar ou orientar a interpretação dos órgãos de controle a respeito dessa incidência ou não? Essa era uma das dúvidas que nós tínhamos e que nós começamos a construir a ideia de que talvez esse fosse um caminho. Eu unifico a partir de uma ação que afete todas elas. É claro que eu não vou unificar e só vai valer para aquelas associadas que sinalizarem interesse de. Então tem umas que não vale a pena, o meu tribunal já entende, eu não tenho essa discussão, eu só tenho para um. Mas entrar numa lógica de aquela decisão valer para todos aqueles, inclusive concentrando o debate em um único foro. Essa é uma estratégia que precisa ser pensada e ponderada. É maior o risco de, ao centralizar o debate em uma única ação, sendo que eu posso continuar construindo o debate em cada um dos tribunais de conta individualmente. Vale a pena eu judicializar e concentrar esse debate? O risco da decisão vir contrária e nos obrigar à vinculação é maior ou menor? Qual é o cenário? E, por exemplo, até a escolha de foro, né? A associação está constituída aqui na Bahia, né? A sede é aqui na Bahia. Onde eu poderia propor essa ação e onde é que é. Aqui a sugestão é o Tribunal Regional Federal da primeira região. Como é o desenho do tribunal, como é que ele se inclina, é possível trabalhar de modo que se obtenha ao final uma decisão favorável, a tendência de mais favorável, menos favorável, e aí fazer uma avaliação se isso é ou não um risco. Mas é a possibilidade que aventamos como possível. E a outra, que é a que a Alisson sinaliza como sendo a mais importante, é o reconhecimento da imunidade. Né? Tentamos, e acho que a associação vai continuar tentando, o processo legislativo. Seria importante obter decisão legislativa, e aí lei, né? Que expressamente definisse essa imunidade. Lembrando que a imunidade da cota patronal, ela envolve um debate extremamente amplo, né? A adesão do Supremo, não sobre a lei hoje em voga, que é a 13.101, né? Vocês que estão aí, talvez me lembrem melhor. A lei do SEBAS, hoje, ela não é alvo de... Ela é alvo de ação no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre a sua constitucionalidade. Mas uma ação semelhante, também tratava sobre critérios, a ação da lei também ordinária, que tratava sobre os critérios para o gozo da imunidade. Ela foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional, porque aquela matéria era de competência, era matéria sujeita à legislação complementar. O texto constitucional diz que lei complementar definirá os contornos dessa imunidade, e essa lei complementar tem sido, no âmbito tributário, repetidamente frisada de que se trata do Código Tributário Nacional, decreto-lei, que foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar. Então, os únicos requisitos para o gozo da imunidade são aqueles previstos no CTN. Constituição formal, não repassar recursos para os sócios,
e manter a escrita fiscal regular. Todos os outros requisitos para o gozo dessa unidade, que têm sido editados e reeditados pelo governo por meio de lei ordinária, seriam inconstitucionais. Certo? Isso resolve o problema das fundações? Não. Porque hoje as fundações, com a vigência da lei do SEBAS, elas têm posicionamento do órgão que concede o SEBAS favorável. Ela tem obtido algumas decisões judiciais lhe concedendo favoravelmente algumas de suas fundações, favoravelmente o direito à imunidade. E se a lei é declarada inconstitucional e volta àqueles requisitos, talvez bote luz não só nos elementos do CTN, que levarão à discussão sobre, é entidade beneficente ou não é beneficente? O poder público pode ser considerado entidade beneficente ou não pode ser? E é isso, não vai. Quando a gente lê lá a lei do SEBAS, diz assim, pessoa jurídica de direito privado. É nesse direito privado que está lá, se eu não me engano, no artigo 1º, que as fundações têm que se apegar para dizer, eu sou pessoa jurídica de direito privado. Eu sou pessoa jurídica de direito privado. Eu sou fundação pública de direito privado, mas eu sou sujeição de direito privado. E por conta disso vem todo isso entendendo que aquela lei vale, então por isso eu concedo o SEBAS à fundação. Afinal de contas, fundação de direito privado. Não vai à discussão se ela pode ou não fazer beneficência, se ela é poder público ou se ela não é poder público, e aí tem sido concedido, parecer bom. Mas o que precisa fazer para essas coisas não serem, por mais que a análise do SEBAS tenha que ser individualizada, não dá para ser uma ação judicial declarado o direito de todo mundo gozar, porque tem elementos que precisam ser avaliados, inclusive sobre o preceptor de atendimento, sobre os demais requisitos, isso não é possível, né? Mas se imaginar a construção, se não isso, de uma ação que, declarando a possibilidade de gozar do benefício, sujeite-se à avaliação e o crivo do órgão do Ministério da Saúde, lá o Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes, a avaliação do atendimento dos demais requisitos, sim. Ou seja, a gente entra na justiça para validar a lei, que a gente sabe que é inconstitucional, que a lei é ordinária, não poderia ter, mas na perspectiva de garantir o direito das fundações para que seja. Essa decisão também tem um risco. Se, eu não vou nem dizer se, mas quando o Supremo resolver julgar a ação de direito de constitucionalidade contra essa lei ordinária do SEBAS e declarar que ela é inconstitucional, a nossa ação que se basear nesse fundamento, por si só também estaria afetada. Então essa seria, talvez, a construção mais difícil, né? E outra coisa, e aí questões processuais importantes, né? Quem deu entrada na ação e já tem ação, e a associação que representa todas deu entrada na ação, pode aderir a essa ação? Já lhe faria coisa julgada a decisão de lá. Poderia então inovar e participando como representado nessa nova ação, vinha obter uma decisão terceira favorável e aplicar essa e não a outra? Eu teria um limite processual, aí eu não acho possível. Então, se o caminho aqui for uma ação judicial para declarar o direito das fundações estatais de poderem se sujeitar à lei do SEBAS e gozar da imunidade da conta patronal, teremos que fazer um mapeamento de quem e de qual situação seria importante. É possível que você ainda esteja com a ação lá pendente de julgamento, a liminar foi deferida, continuou, mas não tem decisão de primeiro grau, e você resolve desistir da ação. Triangularizada a relação processual, precisa da aquiescência da outra parte, porque a decisão afeta não só o requerente, mas também alguém querido. Para essa aqui, se você teve liminar indeferida e a ação da associação é concedida liminar, você pode desistir de lá e, como representante processual, vir para cá. Surge uma série de questões que precisam ser avaliadas e ponderadas sobre esse aspecto processual para se ter uma decisão quanto a isso. Mas o que se pode, o que se deve, é pelo menos construir a uniformidade dos entendimentos de todas as fundações,
De modo que a gente começa a construir um saber uniforme e uma avaliação conjunta para decidir vale ou não vale a pena, não só para aquelas que talvez não valham, mas contribuir nesse debate para todos. Qual foram os fundamentos da decisão lá de Sapucaia do Sul, por exemplo, que tem decisão judicial que concede? O juiz, numa decisão que não é boa tecnicamente, mas é maravilhosa do ponto de vista do efeito, entendeu que sim, que goza. O fato de ser fundação e prestar serviço de saúde não goza. Pode ser que a decisão, inclusive, vá para o tribunal mantenha e transite em julgado com essa fundamentação que, numa análise mais detida dos elementos de direito, não faça nenhum sentido. É possível. Então, é possível também que, por razões mais técnicas, por exemplo, a decisão contra a Fundação Estatal de Saúde da Família aqui, o judicial, os elementos eram mais técnicos. O juiz fixa exatamente nisso. A entidade pública não faz beneficência. Faz o seu dever. Foi constituída para isso. A sociedade constitui, o Estado, na verdade, serve a sociedade, né? A sociedade constitui o Estado é para prestar serviço. Se ele está prestando serviço, não exerce serviço, ele não faz nada altruisticamente ou não é um benemérito, não é um filantropo. É o dever dele quando não tem utilidade. Pode ser que não, pode ser, né? Aí as questões é avaliar. Eu, particularmente, aí lembrando que somos colegas advogados, nós defendemos direito, defendemos causa. Não necessariamente nós nos alinhamos ao entendimento daquilo que a gente defende. Muitas vezes a gente defende um determinado argumento que a gente acha que é importante ser posto, inclusive para validação ou não. Eu, pessoalmente, não acho que a imunidade seja um caminho que a gente possa resolver pela via judicial. Eu acho que ela é muito mais de construção lá no âmbito administrativo, junto ao Ministério, do jeito que foi, do jeito que avançamos lá, inclusive com o diálogo com o Fabrício, com o Jean antes, com os consultores jurídicos, com a doutora Cleusa, no DCEVAS, e hoje com a doutora Vitória, que estão lá no departamento. Isso é possível, até porque lá dá para fazer e conseguiu. E legislação. Porque se a lei que estamos saindo é uma lei complementar, se ela por si só diz que goza da imunidade, isso acabou. O Estado está dizendo que as entidades próprias dele... O problema é quando você fala em imunidade de cota patronal e você está em vias e os 2 últimos anos, não só, os últimos 10 anos, a discussão sobre a reforma da Previdência está em voga e sempre na perspectiva de que a Previdência ela é deficitária e o déficit dela, eu até acredito que ela tem que ser deficitária mesmo, porque ela é política pública, mas o déficit dela já é tanto e tão desproporcional que impede as demais ações do governo e precisa ser equalizado. Então, com esse argumento, é difícil você chegar ao governo dizendo, ó, vamos tirar aí todas as entidades financeiras que não vão mais recolher a cota patronal, vão continuar recolhendo o trabalhador, lembrando que a Previdência é composta pelo financiamento tripartite, né? Governo, Estado, governo, empresa, no caso fundação, e empregados. Eu vou tirar um desses tripés aqui que não vai recolher. Então eu vou aumentar a necessidade do Tesouro aportar recursos para suprir essa conta aí, né? Então eu não sei se avança no Legislativo essa possibilidade de declarar a imunidade, mas talvez seja o mais seguro. Ou se não, é trabalhar na perspectiva desse diálogo institucional com o órgão que define a certificação para que ele mantenha essa posição hoje externalizada de concessão dos SEBAS. Inclusive dizendo às entidades, gente, não judicializa não, porque se chamar muita atenção para isso, pode ser que eles venham em cima da gente. Pode ser a estratégia de vocês precisam ter uma estratégia que seja conjunta. Porque, por exemplo, se essas ações, por exemplo, vão chegar no Tribunal Regional Federal, vão chegar lá, o Ministério Público no geral falando proposta de mandado de segurança, tudo bem que eles mal se comunicam, mas vai que, lembrando que mandado de segurança, o opinativo do Ministério Público é obrigatório, né? Aí ele diz assim, não, tem interesse público, diz assim, essas entidades estão pedindo aqui, autua ela manda aqui para o meu colega do Ministério Público, manda aqui para a Receita Federal e manda fazer uma atuação para cobrar esses valores. Tem uma fundação específica que fez a decisão mais arriscada possível
e logrou êxito. Eu não sei se no final logrou êxito. Decidiu não pagar. Simplesmente não pagar. Veio a execução fiscal. Se sujeitou ao processo de solve e repite. Garante para depois discutir. E na execução fiscal o juiz entendeu que não era dever. Só que é uma execução fiscal, né? Eu acho que talvez estrategicamente, processualmente, seja a pior estratégia possível. Mas ocorreu o fato e isso tá aí. Eu acho que são essas as minhas considerações. Eu vou passar. Você já tem uma entidade com essa representação. O Estatuto da ANF já assegura a possibilidade da representação judicial ou extrajudicial em defesa dos interesses comuns. Inclusive, expressamente fala a possibilidade de arguir inconstitucionalidade ou constitucionalidade de lei e ato normativo, além da arguição de descumprimento de preceito constitucional e proposição de reclamação constitucional. Tá? Ainda coloca lá no artigo 5º-N atuar em prol da concessão da isenção fiscal, o reconhecimento da imunidade tributária e discutir e caminhar e propor aos expedientes soluções para problemas comuns do modelo jurisdicional das fundações. Eu não sei quem escreveu isso, mas ele previu exatamente tudo que a gente está conversando. Aí são a possibilidade de mandar segurança coletiva, coisas que os colegas aí conhecem bastante. A própria atuação como amicus curiae, a previsão no Código Civil, as vantagens de atuação conjunta, então se aumenta a força de convencimento por meio de apresentação de elementos que afetam todas as fundações, há um menor risco de consequências diretas às fundações estatais individualmente. Uma das coisas que se discute quando se vai propor uma ação, por exemplo, essa de imunidade tributária, não, se eu entrar com uma ação de imunidade tributária, a Receita Federal vai vir aqui me fiscalizar e aí eu não quero entrar. Quando eu entro com ação coletiva, esse efeito, posso chamar assim, efeito eventual e rebote, ele diminui a chance dele acontecer. Tá? A atuação conjunta permite a maior capacidade de articulação nacionalmente, mobilização em prol do julgamento das ações, a atuação por sustentação oral, também das ações individuais, é maior chance de êxito. Né? No geral, há uma pesquisa de um professor da FGV, ele fala que a taxa de êxito das ações coletivas é maior do que das ações individuais. Eu mando aqui para vocês se vocês quiserem. Tá? A ANFES foi aceita, na verdade foi requerido o ingresso como amigo da Corte nas duas ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Uma com o ministro Barroso e outra com o ministro Marco Aurélio. Né? Lembrando que com o ministro Barroso eu não consegui ter acesso à decisão. No caso da Fundação de Novo Hamburgo, foi ele que decidiu. A ADIM foi proposta contra o município. Então, em Novo Hamburgo? Não? Senão eu vou falar melhor do que eu. Foi proposta contra a lei municipal, que autorizou a instituição, e a ADIM lá foi proposta com a ADIM, no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Dessa decisão do ADIM foram interpostos recursos. Esses recursos foram negados. A adesão do tribunal foi mantida. Eu não consegui localizar de jeito nenhum essa decisão. Pedi ao colega lá de Novo Hamburgo para ver se conseguia encaminhar e tal. Eu vi a notícia, recebi a notícia, recebi o link da notícia lá da própria prefeitura, dizendo que estava trabalhando em alguma solução. Tem o número do processo no âmbito do TJ, Rio Grande do Sul, mas eu não consigo achar ele no âmbito do Supremo para achar a decisão. Se achar é importante conhecer, até para eu ter um agendamento com o Barroso e com o Marco Aurélio para o início do ano judiciário do ano que vem. O Alisson deve comunicar a vocês e deve pedir, inclusive, para aqueles que tivessem de interesse e disposição para participar do despacho conjunto, para apresentar alguns elementos aos dois ministros. Né? Primeiro pedindo para que eles pautem, né? Que eles tentem, junto ao ministro Toffoli, a inclusão dessa temática na pauta, sinalizando a importância que não só a decisão que foi dada na ADIM 1923 das OS, mas também para que esses dois modelos possam ser aptos a serem, pelos gestores municipais, utilizados, municipais e estaduais, utilizados amplamente, sem nenhum questionamento quanto à modelagem, para que eles pautem e a gente tenha a decisão. A tendência é que a adesão não seja contrária não às fundações. Né? É isso. Eu estou aqui à disposição e é uma conversa mesmo. Se vocês tiverem interesse de colocar, sinalizar e tal, eu fico aqui à disposição.